Som. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do presente ano legislativo. Convido o vereador Luiz Proença para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Convido a todos para que se coloquem em pé. Marcos 13, versículo 38 a 40. Contra a hipocrisia dos escribas. Ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de se sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Palavra do Senhor. Convido a vereadora Cristina Brizola, muito digna primeira secretária, e o vereador Luiz Proença, muito digno segundo secretário, para fazerem a leitura das matérias da presente sessão. Ata da sessão anterior. Solicito que a senhora primeira secretária faça a leitura. Ata da 15ª sessão ordinária realizada em 10 de maio de 2016 pela Câmara Municipal de Pilar do Sul. A hora regimental do 10º dia do mês de maio do ano de 2016, no plenário, o vereador Orlando Estevão de Oliveira reuniram-se os vereadores na Câmara Municipal de Pilar do Sul para a 15ª sessão ordinária realizada no presente ano legislativo, a qual iniciou com a presença dos membros da mesa diretora, vereadores Marcos Fábio Miguel dos Santos, presidente, Marcos Augusto de Góes Vieira, vice-presidente, Cristina Gomes Brizola Vieira, primeira secretária, Luiz Antônio de Proença, segundo secretário, e demais vereadores: Agnaldo Silvestre da Cruz, Antônio José de Matos, João Batista de Moraes, Jorge Takashi Liyama, Carla Tatiane Nishpadula Pajanotto, Luiz Antônio Brizola e Miguel Pereira Domingues. Com o número legal, o senhor presidente da Câmara, Marcos Fábio, iniciou a fase do expediente da sessão ordinária, solicitando ao vereador Luiz Brizola que fizesse a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente convidou a primeira secretária, a vereadora Cristina Brizola, e o segundo secretário, o vereador Luiz Proença, para fazer a leitura das matérias da presente sessão. Leitura da ata da 14ª sessão ordinária realizada em 3 de maio de 2016, que, submetida à votação, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada pelos membros da mesa diretora. Leitura da mensagem justificativa das proposituras recebidas. Projeto de Lei número 28/2016, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Projeto de Lei número 29/2016, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Projeto de Lei número 30/2016, que dispõe sobre a autorização para a realização de leilão de terrenos e da outras providências. As proposituras serão enviadas às comissões para estudo e apresentação de parecer. Encerradas as matérias do expediente, o senhor presidente franqueou em tribuna livre a palavra ao vereador que desejasse fazer uso. Ninguém fazendo uso, o senhor presidente sugeriu o início da ordem do dia, sem o intervalo regimental, o que foi acolhido e aprovado pelos demais vereadores. Não havendo matéria a ser lida, deliberada ou votada na fase da ordem do dia, o senhor presidente franqueou a palavra em explicação pessoal. Não havendo quem utilizasse, o senhor presidente agradeceu ao público presente e aos senhores vereadores e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Lucas de Góes Vieira Júnior, diretor legislativo, lavrei a presente ata sob a superintendência da primeira secretária. Plenário, vereador Orlando Estevão de Oliveira, 10 de maio de 2016. Marcos Fábio Miguel dos Santos, presidente, Marcos Augusto de Góes Vieira, vice-presidente, Cristina Gomes Brizola Vieira, primeira secretária, Luiz Antônio de Proença, segundo secretário.
Ata da sessão anterior, submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovada a ata da 14ª sessão ordinária, que será assinada por mim e pelos demais membros da mesa diretora. Perdão, é a ata da 15ª sessão ordinária. Correspondências recebidas pela Câmara. Passo a mão do senhor segundo secretário para que faça a leitura. Ofício 167/2016, processo administrativo 1829/2016. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento número 20/2016, venho respeitosamente perante essa egrégia casa esclarecer que foram executados alguns serviços preliminares na Avenida Antônio de Carvalho, lado do recinto CTC. Contudo, como o serviço a ser executado é mais complexo que a simples operação tapa-buracos, demandando análise técnica aprofundada e aquisição de materiais específicos, em função da necessidade de recuperação da base pavimentada, a previsão do setor para a retomada dos serviços em loco é até o final desta semana. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos se fizerem necessário. Janete Pereira de Carvalho Paes, Prefeita Municipal. Desculpe, a data do ofício é 3 de maio de 2016. Ofício número 172/2016, processo administrativo número 1953/2016, Pilar do Sul, 6 de maio de 2016. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 22/2016, venho respeitosamente perante essa egrégia casa esclarecer que as informações requeridas devem ser solicitadas diretamente à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, uma vez que este é o órgão competente que vem realizando o cadastro ambiental rural, CAR, em todos os imóveis do município de Pilar do Sul, através da equipe técnica da CAT. Cumpre ainda salientar que a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 4, medida provisória que prorroga para o dia 31 de dezembro de 2017 o prazo para inscrição de imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural, CAR. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Sem mais para o momento, Janete Pereira de Carvalho Paes, Prefeita Municipal. Ofício 173/2016, processo administrativo número 1954/2016, Pilar do Sul, 6 de maio de 2016. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento número 23/2016, venho respeitosamente perante essa egrégia casa esclarecer que, através de pregão presencial número 59 de 2015, foi contratada empresa para a implantação de serviços de emissão, utilização e administração de cartão farmácia, destinado aos servidores municipais. Anterior a tal sistema, cada servidor poderia adquirir os medicamentos em qualquer das unidades cadastradas previamente através de certame. Contudo, a possibilidade dos servidores adquirirem seus medicamentos em diversos locais, por vezes, dificultava a administração, que está adstrita ao desconto no patamar permitido legalmente, o que gerava diversos percalços, pois não raras vezes tal limite era superado. Na nova sistemática, o limite está estabelecido no crédito de cada servidor. As farmácias locais interessadas em manter os servidores e sua clientela já fixaram seus descontos, o que se mostra bastante vantajoso para o próprio servidor, que pode escolher onde comprar, conste o desconto que receberá. Encaminhamos para a ciência desta casa o contrato firmado e os percentuais de descontos das farmácias que se filiaram à operadora de cartões. Evidente que toda inovação conduz a alguns questionamentos e exige nossa atenção. Assim, a administração busca aperfeiçoar o já implementado, aceitando ideias e sugestões dos nobres edis. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Janete Pereira de Carvalho Paes, Prefeita Municipal. Ofício PMPS 171/2016, Pilar do Sul, 4 de maio de 2016. O município de Pilar do Sul, por sua Prefeita Municipal, senhora Janete Pereira de Carvalho Paes, vem por meio deste requerer retirada de projeto de lei mensagem justificativa número 3 de 2016, que dispõe sobre autorização para a realização de leilões de terrenos e dá outras providências, de 4 de fevereiro de 2016, para reestudo e adequação.
Contando com a apreciação e aprovação dessa colenda da Casa de Leis, antecipadamente agradecemos e aproveitamos para renovar protestos elevados a preço. Atenciosamente, Janete Pereira Carvalho Paes, Prefeita Municipal. Ofício PMPS número 175/2016, Pilar do Sul, 12 de maio de 2016. Senhor Presidente, o município de Pilar do Sul, por sua prefeita municipal, senhora Janete Pereira Carvalho Paes, vem por meio deste requerer a retirada do projeto de lei mensagem justificativa número 25/2016, que dispõe sobre autorização para a realização de leilão de terrenos e dá outras providências, de 4 de maio de 2016, para reestudo e adequação. Contando com a apreciação e aprovação dessa colenda da Casa de Leis, Janete Pereira Carvalho Paes, Prefeita Municipal. Ofício 139/2016, Câmara Municipal de Pilar do Sul. Ilustríssimo Senhor Presidente, Pilar do Sul, 16 de maio de 2016. Ilustríssimo Senhor Presidente e mesa diretora. Assunto: qual funcionário é encarregado de cuidar do setor administrativo da Câmara Municipal em relação à carga horária dos funcionários? Senhor encarregado, venho através deste solicitar bons préstimos de Vossa Senhoria e mesa diretora em respeito a todos os funcionários desta casa e esta mesa. Venho até Vossas Excelências solicitar que me aponte quem seria o responsável por tal ato mencionado acima, pois já aconteceu comigo em pleno horário de funcionamento desta casa, procurava funcionário, em especial a parte jurídica, e não os encontro. Gostaria de saber qual a justificativa do fato. Solicito a resposta desta mesa diretora e que esse ofício seja lido em plenário, para que todos desta Casa de Lei tomem conhecimento do ato, pois assim se tornaria causa transparente e que todos teriam conhecimento do motivo, se existe uma justificativa para tal ato, sendo que todos têm carga horária a cumprir. Solicito resposta com prazo legal, certo poder contar com a costumeira atenção dispensada. Aguardo resposta para orientar a população. Atenciosamente, João Batista de Moraes, vereador. Convite. Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Pilar do Sul, 11 de maio de 2016. O CREAS, juntamente com o CRAS, convida para participarem do evento de dia 18 de maio, combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes, na quarta-feira, onde haverá mobilização e atividades na Praça da Igreja Matriz, das 9 às 16 horas, com participação das entidades ACA, Somos da Paz, APROAP, CRAS e CREAS. O evento será para deixar marcado a data como forma de protesto contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. No período de manhã será entregue material informativo, haverá atividades de artesanato. Às 14 horas, caminhada em volta da praça. Poderá levar cartazes, faixas, apitos, balões e, se quiser, poderá estar com alguma roupa preta em forma de protesto. Logo em seguida, as apresentações ACA, Somos da Paz e Capoeira. Se alguma escola tiver interesse em fazer a apresentação, só entrar em contato. É o mesmo convite com... Convite. 20 de maio de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara, realizaremos a sessão solene comemorativa do 24º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Alambari. Muito nos honraria a sua presença e abrilhantaria a nossa festa. Mesa da Câmara, Hélio Gomes, presidente, Pedro de Camargo Simões, vice-presidente, Vitor Noronha, primeiro secretário, e Ednelson Leme Cavaleiro, segundo secretário. Câmara Municipal de Alambari. As correspondências serão arquivadas na Secretaria da Câmara, estando à disposição dos senhores vereadores. Projeto de Lei 031/2016, solicito que a senhora primeira secretária faça a leitura da mensagem justificativa.
Projeto de Lei número 31/2016, de 9 de maio de 2016. Autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Mensagem justificativa número 26/2016. Senhor Presidente, encaminha-se às mãos de Vossa Excelência e de vossos nobres pares o presente projeto de lei para apreciação e aprovação. Trata-se de dar continuidade nas ações planejadas no orçamento, contando com a compreensão e entendimento de Vossas Excelências. Antecipadamente agradeço e renovo meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Janete Pedrina de Carvalho e Paes, Prefeita Municipal. O projeto será encaminhado às comissões para estudo e apresentação de pareceres. Projeto de Lei 032/2016, solicito que o senhor segundo secretário faça a leitura da mensagem justificativa. Projeto de Lei 32/2016, de 12 de maio de 2016, que dispõe sobre a autorização para a realização de leilão de terrenos e da outras providências. Mensagem justificativa 27/2016. Encaminhamos às mãos de Vossa Excelência e de vossos nobres pares projeto de lei complementar acima epigrafado. O presente projeto de lei visa a alienação de imóveis nele listados a fim de arrecadar numerário para aquisição de áreas para as finalidades descritas no artigo 2º do projeto. Certo de poder contar com os prestos dessa colenda da Casa de Leis, aproveitamos o ensejo para retirar protestos de elevada estima e consideração. Janete Pedrina de Carvalho Paes, Prefeita Municipal. O projeto será encaminhado às comissões para estudo e apresentação de parecer. Requerimento justificativa de ausência. Solicito que a senhora primeira secretária faça a leitura. Pilar do Sul, 17 de maio de 2016. Eu, Aguinaldo Silvestre da Cruz, vereador, venho por meio deste expor e requerer o que segue. No dia 26 de abril de 2016, terça-feira, não compareci na 13ª sessão plenária ordinária da Câmara em razão de viagem para o município de São Paulo, com o intuito de protocolar o ofício número 113/2016, conforme cópia em anexo, no escritório político do deputado federal Ricardo Izar, conforme cópia que segue. Para comprovar que o retorno da viagem se deu após as 19 horas, apresento cópia do resumo emitido pelo Sem Parar, sendo que o primeiro pedágio do retorno foi às 19 horas e 46 minutos e o último registro de pedágio se deu às 20 horas e 21 minutos. Assim, devido ao horário de chegada à cidade de Pilar do Sul, fiquei impossibilitado de comparecer à 13ª sessão ordinária. Assim, solicito que seja deliberada e aprovada a minha justificativa pelo plenário, nos termos do inciso 3º, do artigo 19, inciso 3º do artigo 19 do Regimento Interno, a fim de que se possa ter direito ao subsídio da sessão. Pilar do Sul, 17 de maio de 2016. Aguinaldo Silvestre da Cruz, vereador. O requerimento de justificativa está em discussão. Senhor presidente. Por favor, vereador. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores e visitantes. Senhor presidente, conversando com alguns colegas vereadores e analisando o conteúdo do ofício, eu gostaria de pedir adiamento de uma semana para nós analisarmos, uma vez que deu entrada hoje esse requerimento e não deu tempo da gente analisar melhor. Então, para que a gente não cometa injustiça, pedimos uma semana para a gente analisar melhor e logo após a votação. Ok, presidente? Obrigado. O requerimento está suspenso para, então, apreciarmos a solicitação de adiamento do vereador Luiz Brizola por uma sessão. Ok? O adiamento está em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Então, declaro o requerimento de justificativa de ausência suspenso por uma sessão. Temos mais um requerimento de justificativa de ausência. Solicito, então, que o segundo secretário faça a leitura do próximo requerimento.
Pilar do Sul, 17 de maio de 2016. Eu, Aguinaldo Silvestre da Cruz, vereador, venho por meio deste expor e requerer o que se segue. No dia 3 de maio de 2016, terça-feira, não compareci à 14ª sessão plenária ordinária na Câmara em razão de viagem para o município de São Paulo com o intuito de protocolar ofício 22/2016, Câmara Municipal de Pilar do Sul, conforme cópia em anexo, no escritório político do deputado estadual Luiz Carlos Gondi, conforme cópia que se segue. Para comprovar que o retorno da viagem se deu após 19 horas, apresento cópia do resumo resumido pelo Sem Parar, sendo que o primeiro pedágio do retorno foi às 20 horas e 28 minutos e o último registro de pedágio se deu às 21 horas e 47 minutos. Assim, devido ao horário de chegada da cidade de Pilar do Sul, fiquei impossibilitado de comparecer à 14ª sessão ordinária. Sim, solicito que seja deliberada e aprovada a minha justificativa pelo plenário nos termos do inciso 3º, parágrafo 3º, artigo 19 do regimento interno, a fim de que possa ter direito ao subsídio da sessão. Pilar do Sul, 17 de maio de 2016, Aguinaldo Silvestre da Cruz, vereador. Requerimento de justificativa está em discussão. Senhor presidente. Por favor, vereador. Por uma questão de ordem, acredito que, diante do que já foi deliberado para o primeiro requerimento, já seja conduzido imediatamente o adiamento de uma sessão. E eu acredito que também, por uma questão de ordem, seria interessante solicitar parecer jurídico sobre a questão, já que não existe uma definição bem clara no regimento interno. Ok. Então vamos deliberar sobre o adiamento também, ok? Isso é uma proposta, né, vereador? E fica aí depois encaminhamento para a assessoria jurídica poder amparar os vereadores, tudo certinho. E, de repente, até a própria Comissão de Justiça e Redação poder se pronunciar sobre isso, uma vez que o vereador também tinha feito a solicitação de adiamento. O adiamento está em discussão por uma sessão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, caso contrário manifeste. Declarar aprovado o adiamento por uma sessão, requerimento de justificativa de ausência. Indicações 182 a 191/2016. Passo a mão do senhor primeiro secretário para que faça a leitura. Indicação número 182/2016. O vereador que esta subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes requer que seja enviada à excelentíssima senhora prefeita municipal Janete Pedrina de Carvalho Paes a seguinte indicação. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, providencie a limpeza da boca de lobo e conserto de vazamento na rua Antenor Pedro Nascimento, no bairro Vila São Manuel. Justificativa. Senhora prefeita, solicito para que esse referido local seja vistoriado pela prefeitura ou que a Sabesp seja notificada caso seja de sua competência. Tal benfeitoria deve ser feita com máxima urgência, uma vez que o mau cheiro cause transtornos aos moradores e aqueles que ali trafegam. Seguem fotos em anexo. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. João Batista de Moraes, vereador. Indicação número 183/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, realize uma revitalização paisagística em nossa cidade. Justificativa. Senhora prefeita, solicito essa benfeitoria, tendo em vista que nossas praças e avenidas precisam de uma revitalização, ou seja, precisam serem mais bem cuidadas, podadas, plantadas novas árvores e plantas, para que nossa cidade fique cada vez mais bonita, o que fará com que o turismo e comércio local fiquem aquecidos, gerando rendas aos cidadãos. Desta forma, certa de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. Carla Tatiane Nishpadula Pagianotto, vereadora. Indicação número 184/2016. O vereador que esta subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes e quer que seja enviada à excelentíssima senhora prefeita municipal Janete Pedrina de Carvalho Paes a seguinte indicação. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, realize a operação tapa-buraco na estrada Benedito Antônio Brizola. Justificativa. Senhora prefeita, os buracos estão trazendo muitos transtornos aos munícipes que trafegam pela região e danificando veículos, motos e caminhões. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. Miguel Pereira Domingues, vereador. Indicação número 185/2016.
Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, seja consertada a ponte próximo das propriedades dos senhores Júlio Carvalho, Roque Takahashi e família Shimizu, do bairro Pombal. Também deve ser colocada a devida sinalização. Justificativa. Senhora prefeita, o local citado está com buraco de grande profundidade, colocando em risco os condutores de veículos, motociclistas e pedestres. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. Miguel Pereira Domingues, vereador. Indicação número 186/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, seja disponibilizado médico para atendimento do período da tarde, das 14 às 17 horas, no Centro de Saúde Terezinha de Moraes Arcila, e que a consulta seja marcada no mesmo horário. Justificativa. Senhora prefeita, muitas pessoas não podem ir às consultas médicas no período da manhã, devido às suas responsabilidades. Por tal fato, é importante a população ter disponibilidade quando se trata de consultas. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. Aguinaldo Silvestre da Cruz, vereador. Indicação número 187/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, providencie a limpeza e desassoreamento do Ribeirão do Pilar, nos trechos da área urbana, começando no reservatório da Sabesp até o Rio Turvo. Justificativa. Senhora prefeita, esta benfeitoria se faz necessária devido aos problemas decorrentes das fortes chuvas que todo ano ocorrem em nossa cidade. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. Luiz Antônio Brizola, vereador. Indicação número 188/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, solicite aos proprietários dos lotes e residências da rua Maria Conceição Valho, no trecho que compreende o bairro Jardim Campestre, para que providencie a construção de calçada. Justificativa. Senhora prefeita, justifica esta indicação tendo em vista que muitos munícipes reivindicam essa melhoria, pois a ausência de calçada obriga as pessoas a transitarem pelas ruas, o que causa grande insegurança aos pedestres. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. Aguinaldo Silvestre da Cruz, vereador. Indicação número 189/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, providencie o conserto do semáforo localizado no cruzamento da Avenida Miguel Petrelli com a Rua José Piloto. Justificativa. Senhora prefeita, o referido semáforo há dias está danificado, o que causa grandes transtornos aos munícipes que circulam por tal localidade. A realização deste serviço visa trazer maior segurança aos motoristas e principalmente aos pedestres. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. João Batista de Moraes, vereador. Indicação número 190/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, realize o conserto do poste localizado... Senhor presidente, aí está falando conserto, poste é para trocar, não dá mais conserto. Depois dá para redigir. Estou lendo o que está escrito. Tá certo. Tá bom? Continua lendo. Realize o conserto do poste localizado na Rua José Braga Sobrinho, próxima à esquina com a Rua Coronel Batista. Justificativa. Senhora prefeita, no dia 2 de fevereiro do corrente ano, ocorreu um acidente que danificou a estrutura do poste dessa localidade, como se pode notar nas fotos anexadas, e até o presente nenhum conserto foi realizado. A falta do reparo gera grande insegurança e perigo aos munícipes, justificando assim o atendimento desse pleito com urgência. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. João Batista de Moraes, vereador. Indicação número 191/2016. Indico a senhora prefeita para que, junto à secretaria competente, retome os trabalhos de construção de caneletas de condução de águas nas ruas da cidade,
Justificativa. Senhora Prefeita, justifica-se este pleito, tendo em vista que a construção de canaletas de condução de águas auxiliará na conservação da pavimentação asfáltica, uma vez que em várias ruas da cidade a falta de direcionamento do escoamento das águas pluviais já deteriorou o asfalto e causa grandes transtornos aos motoristas. Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos. Jorge Takashi Iriyama, vereador. As indicações serão enviadas à senhora prefeita através de ofício. Moção 024/2016, solicito que o senhor segundo secretário faça a leitura. Moção 24/2016. O vereador que subscreve preenchendo requisitos regimentais urgentes, após ouvidos os membros presentes no Augusto Plenário, o vereador Orlando Estevam Oliveira apresenta a moção de congratulação ao Hospital do Câncer de Barretos, São Paulo, em nome do diretor, senhor Henrique Prata, pelos excelentes trabalhos prestados no tratamento dos munícipes pilarenses. Parabenizo e agradeço em nome do povo pilarense, ao senhor diretor e a todos os envolvidos que trabalham diariamente e não medem esforços para a recuperação de tantas pessoas. Que se dê conhecimento desta moção através de ofício ao senhor Henrique Prata. Sala de sessões, 16 de maio de 2016, Luiz Antônio Brizola, vereador. A moção está em discussão. Por favor, vereador. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores e visitantes. Senhor presidente, confesso que é um momento gratificante para mim, nesse instante, apresentar esta moção de congratulação ao Hospital de Combate ao Câncer de Barretos. Considero, senhor presidente, uma das melhores obras do nosso Brasil, pois se trata de amor ao próximo, amor e à vida. E gostaria, senhor presidente, de fazer um comentário aqui dos atendimentos que o hospital já atendeu. Mais de 600 mil pessoas, pacientes, já passaram pelo Hospital do Câncer de Barretos, sendo de 1.655 municípios de todo o Brasil. Então, o Hospital do Câncer de Barretos ele é uma referência até para a América Latina, enfim, para o mundo, pois é um hospital que atende a cada paciente com todo o respeito, com todo o amor, sem saber quem ele é, o que ele faz, mas sim é um hospital que atende ao próximo, aquele que está precisando naquele momento. Então, eu gostaria, senhor presidente, nesse instante, de apresentar esta moção aqui no nosso plenário, porque eu creio que cada um de nós aqui, se perguntar para cada um, eles vão falar que a prioridade é a saúde e a educação, que andam juntos, mas sempre a saúde precisa mais da atenção de cada político, de cada pessoa que exerce a sua função no trabalho público, em defesa da saúde, em defesa da vida. Então, é por isso, senhor presidente, que eu apresento essa moção aqui ao Hospital de Câncer, e gostaria também de agradecer ao trabalho da nossa prefeita, do nosso vice-prefeito, do nosso secretário de saúde, um trabalho de apoio que dá às pessoas que precisam desse atendimento no hospital, através de transporte, de apoio. Gostaria também de agradecer o motorista da ambulância, o Paulo, que todo mundo conhece por Paulo Porco, carinhosamente, que se falar o nome dele, eu creio que ninguém sabe. Eu falo Paulo Porco, já sabe quem que é. É uma referência na cidade e é um profissional que merece também o nosso respeito, pois ele atende a cada paciente com todo carinho, com aquela vontade de atender, de fazer o melhor. Então, gostaria, senhor presidente, nesse instante, que se dê conhecimento dessa moção a esse grande homem, a esse grande diretor do hospital, que é o senhor Henrique Prata. Ele que certamente herdou isso dos seus pais, pois o hospital começou com sua família e ele abraçou essa causa, e graças a ele, a sua habilidade, o seu conhecimento,
quase que todos os principais artistas ajudam esse hospital. Então esse hospital é maravilhoso, que Deus continue iluminando a cada profissional que trabalha nesse hospital, aos diretores, a toda a equipe, pois essa doença, ela não escolhe pessoa, não escolhe idade. Então, esse hospital tem nos ajudado muito com o seu trabalho, com sua dedicação. Então é por isso que eu já fiz aqui moções para os nossos pilarenses que fazem festa aí, né, Miguel? Para arrecadar dinheiro para o hospital. Aquele que vai na festa, toma uma cervejinha, um salgadinho, também está colaborando. Mas nós precisamos colaborar um pouquinho mais ainda para que esse hospital continue sendo o que ele é, sempre firme, atendendo a cada um que precisa desse tratamento. Então, senhor presidente, eu gostaria que se dê conhecimento ao diretor, a esse grande homem enviado por Deus, Henrique Prata. Eu gostaria de pedir o apoio de todos os nobres colegas. Obrigado, senhor presidente. Moção continua em discussão. Por favor, vereador João. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores e visitantes aqui presentes. Eu gostaria de parabenizar o nobre colega Luiz Antônio Brizola por esta moção, pois nós sabemos, todos nós conhecemos, o atendimento que existe naquele hospital, como Vossa Excelência também já esteve ali. E eu fico muito feliz que no ano de 2006, se não me foge a memória, eu tenho até lá no meu escritório ainda a revista do primeiro paciente aqui de Pilar do Sul que passou por uma cirurgia no Hospital do Câncer de Barretos. Inclusive uma foto que foi colocada na revista, eles colocaram como referência, porque na época o então prefeito Luiz Henrique de Carvalho assim fez por tipo um decreto, uma coisa assim, as pousadas, para que as pessoas que daqui se deslocassem para aquela cidade tivessem um local para ficar, porque estava se tornando muito difícil. Tinha que ir hoje, voltar amanhã, então as pessoas já iam lá e ficavam durante 2, 3 dias. E parabéns, Brizola, pela sua moção, de grande relevância essa moção. Tem um paciente aqui na cidade que ficou 3 meses lá em Barretos, até inclusive, presidente, ele brinca até hoje, eu costumei tanto lá que me dá vontade de morar naquele lugar lá. Então, realmente, mas também, senhor presidente, não devemos deixar de lembrar que também o Hospital de Jaú tem sido uma grande referência também para o nosso município. Inclusive, esses dias passados, uma prima minha, infelizmente, ela faleceu, não foi conseguido vaga lá em Barretos, mas foi em Jaú, mas foi feito o que tinha que ser feito, né? Se foi da vontade de Deus fazer o quê? Mas parabéns, Brizola, contem com o meu apoio para essa moção, porque é de grande relevância, e se Vossa Excelência autorizar, gostaria de assinar junto essa moção também. Obrigado. Moção continua em discussão. Por favor, vereador Carla. Boa noite, presidente, segundo secretários, nobres colegas vereadores, público presente nessa noite. Subo até essa tribuna, presidente, para parabenizar o colega vereador Luiz Brizola pela moção, dizer que realmente o tratamento é de excelência, sem exceção, para todos os pacientes que são atendidos lá. E, inclusive, o Brizola pediu para eu estar falando agora que eles também disponibilizaram a carreta, né, de Barretos para prevenção de coleta de prevenção e prevenção do câncer de pele, que ficou em Pilar do Sul uma semana. Então, todo esse trabalho totalmente gratuito, e dizer que o mesmo Hospital de Barretos, a gente sabe que ele fechou com déficit de 17 milhões no final do ano passado, mas o paciente nunca é deixado de lado ou prejudicado nesse sentido.
Então, realmente é uma moção muito importante, porque é uma forma de valorizar a diretoria, a administração daquele hospital, que não deixa a peteca cair, nem deixa de atender o paciente com qualidade e respeito. Obrigada, presidente. Moção, por favor, vereador Antônio. Senhor presidente, secretário, vereador, vereadoras, visitante, boa noite. Senhor presidente, quero também ser solidário a essa moção. Principalmente eu que perdi minha sogra com câncer aqui em Pilar, tive a oportunidade de ir em Barretos 2 vezes. A gente sabe que realmente o atendimento em Barretos, o carinho que aqueles profissionais atendem, desde a alimentação, atendimento, aquela equipe conversando, psicólogo, porque é uma doença terrível, que não só abala a nossa cidade, o nosso Brasil, mas o país. Então, realmente é uma moção que a gente tem que tirar o chapéu, esse tipo de moção, principalmente da saúde. Então, parabéns a todos, a equipe do Hospital de Barretos, e principalmente também os funcionários aqui, que nem foi falado, o Paulo, que leva as pessoas doentes para Barretos, que é uma viagem longa, cansativa. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Moção continua em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Caso contrário, manifeste. Declaro aprovada a moção número 24/2016 por todos os vereadores presentes. Senhores, antes de passarmos para a tribuna livre, eu gostaria aqui de justificar a ausência do presidente da casa, que está representando esta casa no cumprimento de agenda, conforme o convite recebido da Igreja Assembleia de Deus, lá no bairro Santa Cecília. Esgotado então as matérias do expediente, franqueio a palavra ao vereador que desejar fazer uso em tribuna livre. Por favor, vereador João. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores e visitantes aqui presentes. Senhor presidente, na verdade, quando eu fiz essa indicação referente àquele poste na rua José Braga Sobrinho, já desde fevereiro, quando aconteceu o acidente ali, eu venho pedindo, solicitando que tome as devidas providências naquele local. Porém, o tempo se passou. Eu não sei, senhor presidente, de quem é a responsabilidade de trocar aquele poste. Se é da prefeitura ou se é da empresa Electro. Mas o certo é que nenhuma e nem outra tomou as providências. Oi? Pode falar, vereador. Você da parte. Sim. É a pessoa que bateu, né, vereador? Então, se é a pessoa que bateu, então deve ter um boletim de ocorrência registrado até a delegacia. Agora, se essa pessoa que bateu, será que ela foi citada? Será que ela foi cobrada para que tomasse a devida providência ou pagasse o dano ao patrimônio público? Então, nós temos que fazer aqui na próxima sessão um requerimento, solicitar informações, o porquê, se a pessoa que bateu é responsável, se vai trocar ou se não vai. Ou se foi aberto um processo administrativo, porque até agora não tem informações nenhuma. O senhor me concede uma parte? Pois não, senhor. A questão aí do responsável, é lógico que vai ser responsabilizado se houver uma ação do município contra a pessoa que danificou o poste. Mas, a princípio, a responsabilidade é do município. E ela aí aciona a pessoa que causou o dano em justiça. Certo. Correto. A colocação do vereador está correto. Sim, a prefeitura que tem que abrir um processo e acionar a pessoa que causou dano ao município. Mas a minha pergunta é, será que já foi feito isto? Então temos que fazer aqui, senhor presidente, a próxima sessão, estarei então fazendo agora, em vez de uma indicação, um requerimento, solicitando informações se já foi aberto um processo ou se alguma providência foi tomada. Alguém tem que pagar, porque eu já recebi ali reclamações de moradores ao lado, ali vizinho,
falaram comigo do perigo que está aquele poste. Inclusive, quando venta muito forte, diz que ele chega até a balançar, porque como todos os senhores podem ver aí na foto, ele praticamente está parado. Ele está sendo sustentado simplesmente por uns ferros que já entortou tudo e os fios que está segurando em cima. Então, a minha cobrança aqui, pode ter certeza, então, que estaremos fazendo esse requerimento ou cobrando diretamente da própria prefeita se foi feito um processo administrativo e registrado um boletim de ocorrência contra quem fez este dano ao patrimônio público. Para que assim possa solucionar esse problema, porque está um risco muito sério naquele local. Se é de competência da Electro, se é da prefeitura, se é de quem bateu, alguém tem que assumir este erro, este compromisso, porque do jeito que está não pode ficar. Já estamos passando do meado de mês de maio. Isso aconteceu no dia 2 de fevereiro. Então, quantos meses já faz? E se Deus me livre tivesse dado um vendaval forte, como deu em Sorocaba ontem, será que aquele poste estaria de pé hoje? Então, nós temos que se precaver antes que venha acontecer, porque ali passa uma rede de alta tensão. E isso coloca em risco muito sério os moradores do lado, as casas, e ainda dentro, praticamente no centro da cidade, que está causando um perigo muito estranho. E, senhor presidente, às vezes até a gente, quando passa ainda, começa a observar aquilo. Até feio, é uma vergonha para o município, já praticamente com 3 meses, isso? Já passou de 3 meses, né? E nenhuma providência foi tomada até agora. Então, não sei o que está acontecendo, então tem que ser citado quem é o responsável, de uma forma ou de outra. Pode ter certeza que estarei aqui fazendo o requerimento, juntamente com esta casa, claro, porque todos nós somos responsáveis para fiscalizar o município e ver essas coisas que estão acontecendo. O porquê não foi trocado, se vai ser trocado, quando vai ser trocado. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada em tribuna livre. Senhor presidente. Por favor, vereador Luiz Brizola. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores e visitantes. Senhor presidente, eu gostaria aqui nesse momento de agradecer esta casa, a todos os vereadores, pelo brilhantismo que foi da sessão solene de homenagem à nossa cidade e aos homenageados, os cidadãos pilarenses. Pela grandeza dos homenageados, pela participação das pessoas que vieram, seus familiares, seus amigos, e da forma que foi conduzida a sessão, senhor presidente. Eu confesso que eu me senti bastante orgulhoso, feliz de poder homenagear essas pessoas maravilhosas que tanto nos ajudam, né, e continuarão ajudando. E com certeza as pessoas também ficaram felizes da forma que foi tratado aqui nesta casa. Então, essa casa aqui mostrou o respeito que tem que ser com o nosso cidadão, com as nossas famílias e principalmente com todos os contribuintes. Então, confesso, senhor presidente, que foi uma sessão especial, uma sessão marcante mesmo, na qualidade do prosseguimento da sessão, que foi muito uma grandeza. E gostaria também, senhor presidente, de comentar que eu estive acompanhando os trabalhos do buracão, conhecido assim, lá no Jardim Panorama, que vem sendo realizado pela equipe, pela empresa que vem desenvolvendo o trabalho. É um trabalho difícil, é um trabalho grande, mas está sendo feito de uma forma bastante bem tranquila, pois se trata de um local bastante perigoso e onde passam centenas de carros, ônibus, caminhões diariamente. Então, com isso, certamente depois de feito esse trabalho, vai trazer mais tranquilidade para todos os usuários daquela estrada, pois é nosso principal acesso para Sorocaba, para a capital, enfim, para muitas cidades. E o trabalho vem sendo feito de uma forma bastante bem feita mesmo. O Miguel acho que esteve lá também, e a gente sabe que o trabalho, por isso que demoraram demais para fazer, se tornou muito grave o local. E é por isso que está sendo dificultoso o trabalho dos operários lá, mas
está ficando legal. Então eu tenho acompanhado, já fui lá várias vezes, mas estive lá foi ontem e com certeza a gente vai estar de olho lá para ver como que ficam as situações. Obrigado, senhor presidente. A palavra está francada. Por favor, vereador. Senhor presidente, secretário, vereador, vereadoras, visitante. Senhor presidente, eu entrei mais ou menos há uns 30 dias atrás com o vereador Takashi. A gente fez uma indicação para colocar pedra a estrada José Valdemar Mazer, que vai para o Ribeirão do Pilar, sentido Itapiraí, no quilômetro 3, que é perto da Uva do Caim, lá no alto, lá dos Brizola, que é um lugar que já aconteceu vários acidentes, um lugar perigoso, na curva, e infelizmente a indicação até agora não foi entendida. Então os moradores estão realmente preocupados, porque o encostamento está cheio de mato, cheio de buraco, então quem vai a sentido do Itapiraí, se for entrar à esquerda, no bairro ali, dos Brizola, onde tem a serraria, se torna quase que impossível, lugar muito perigoso, realmente muito perigoso, e gostaria que a Secretaria de Obras atendesse essa indicação minha do Takashi, que é para atender realmente a necessidade daquele bairro, dos usuários. Inclusive naquele bairro ali tem várias chácaras, o lugar ali está sendo bem movimentado de gente, é um lugar super perigoso. Então não podemos deixar que aconteça mais uma vítima para depois arrumar aquilo lá. Eu acho que é um serviço simples, é só mandar a máquina lá, passar, jogar o pedregulho e espalhar. Então, eu não vejo dificuldade no trabalho, e vai evitar, com certeza, muito acidente naquele local. Senhor presidente, eu fiz também indicação na praça, há 8 meses atrás, na praça Eduardo Proença, para colocar lixeira na academia do ar livre, que fica na Avenida José de Nóbrega, ali que o pessoal frequenta. A lixeira também é uma coisa barata, não é caro, só que o frequentador não tem na onde jogar um palito de sorvete, ou que vai tomar até um refrigerante, enfim, uma água, não tem a lixeira. Aí se torna o quê? A pessoa de repente joga no chão, vira aquela praça suja, né? E isso vai refletir no quê? No córrego ali, que está do lado, enfim. Solicitei também uma lixeira na Praça Marjoara, a pedido também uns 8 meses, acho que vai fazer até quase um ano já, 2 lixeiras, a pedido também de moradores também. Gostaria muito que essa indicação fosse atendida. Conversei, já fiz reunião com o Zé Francisco, que é secretário financeiro, já há uns 3, 4 meses, falou que ia comprar lixeira, até o momento não foi instalada e não foi comprada, e a reclamação das pessoas que frequentam o local é muita. Então, gostaria muito que realmente essa indicação também seja atendida, porque vai ser útil aos usuários do local, que frequentam a academia, enfim. Então, realmente existe essa necessidade. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Por favor, vereador Takashi. Senhor presidente, secretários, vice-presidente, nobres pares, visitante hoje em nossa casa. Boa noite. Subo nessa tribuna para falar da minha indicação, né? A indicação número 191, sobre a construção de canaletas, né? Nesses 2 anos, né, como eu e outros nobres pares, a gente vem reivindicando essa melhoria em nossas ruas, né, e não tem sido atendidos, né, até hoje. Então, agora que é um tempo de estiagem, né, chove menos, queria pedir para o executivo, seus secretários competentes, para poder estar retomando esse trabalho, que é muito importante em nossa cidade, né? As chuvas estragaram bastante as nossas ruas, principalmente as esquinas, né, onde é necessária essas canaletas. Então, peço à Secretaria competente de Obras que possa estar retomando esse trabalho, que não é um trabalho difícil, o material também não é tão caro,
e que vai melhorar bastante o fluxo de veículos na nossa cidade e o comércio, né? Muitos comerciantes pedem essas canaletas que está formando poça em frente ao comércio, então, e nas casas também. Então, é uma reivindicação da população, né? A gente é o olho da população, né? A gente é a voz da população, né? Então, tem muitas coisas que a prefeita não pode estar vendo, que a população vem nos reivindicar, e esse é o nosso papel também, de estar podendo ajudar a população em suas necessidades. Sobre essa indicação que a gente fez junto com o vereador Antônio José de Matos, né? Essa lateral, esse pedregulhamento que seria, né? É importante porque agora foi instalada uma serraria ali na entrada daquele bairro. Então os caminhões que entram não é como o carro que é rápido, né? Então o caminhão é lento para entrar, principalmente quando estiver carregado de lenha, né? Então é perigoso, né? E também pelo aumento de casas nesse bairro, né? Que a gente pede essa indicação. Não é à toa que a gente está colocando essa indicação. A indicação é importante. Antes que aconteça um acidente grave, né? A gente pede para o Executivo uma maior atenção nas nossas indicações. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Por favor, vereador João. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores e visitantes aqui nessa noite. Senhor presidente, eu retornei a essa tribuna para falar de um outro assunto, aquela hora era referente à posse, agora eu gostaria de falar de uma dona encrenca, acho que o senhor já deve saber, chamado-se Sabesp. Pois, senhor presidente, este final de semana, o que eu recebi de ligação de pessoas, moradores do Jardim Nova Pilar 1, 2 e 3, por falta de água, não foi brincadeira. Eu queria até aqui, senhor presidente, sugerir a esta Casa de Lei que nós possamos fazer cumprir o que está naquele contrato, a revisão de 4 em 4 anos. Que esta casa chame novamente a empresa aqui e ela venha cumprir o que está lá naquele contrato. Que na época foi se falado em que a empresa iria construir um novo reservatório lá no recinto Chico Mineiro. E eles mesmos já tiveram a petulância de falar para nós que a empresa não tem condições para construir esse reservatório. Agora, olha, senhor presidente, o absurdo. O reservatório que está lá em cima, na escola Padre Anchieta, ela abastece Nova Pilar 1, 2, 3, Santa Cecília, Pinheiro, IP, Vale Verde, Aiúbe 1, 2, Pombal, Ponte Alta, Campestre. Eu acredito que até lá no bairro Campestre deve estar faltando água também. Então não tem condições. Ou nós cobramos da Sabesp uma ação definitiva, ou ela tem que tomar alguma providência. O pessoal ali, Canané, Reunida, sempre estão reclamando. Mas já está chegando aqui na cidade. Lá na Reunida da Canané, às vezes eles têm uma desculpa, que queima bomba, porque o poço não aguentou. Mas aqui, o nosso Ribeirão não aguentar, eu acho que é um descaso totalmente da empresa. Agora, nós ficamos ouvindo a reclamação. Eu, o Luiz Brizola, que aqui está, acho que só o Luiz Brizola aqui sabe, que o nobre presidente Marcos Fábio não está, mas nós participamos da renovação do novo convênio com a Sabesp. E foi colocado, inclusive na época, que eles teriam que cumprir o que está naquele contrato. E eu estava examinando o contrato hoje, senhor presidente. Tem coisa lá que eles devem ter feito em 2008, ou seja, 8 anos atrás, e até agora ainda não realizaram. Agora, a prefeitura tem que tomar uma atitude. Inclusive, eu fui me informar ao Ministério Público e disse, olha, nós não podemos fazer nada.
é um contrato entre a prefeitura, porque quem presta serviço para a prefeitura é a Sabesp. É a prefeitura que tem que ver o que pode ser feito. Então, ou seja, nós precisamos aqui tomar uma atitude, chamar de novo esses homens aqui e ver o que eles têm, qual é a solução que eles vão apresentar, porque agora o problema já não está mais só em Canané reunidas, agora está na cidade. Daqui a pouco vai começar a faltar água aqui no centro também. Porque quantos bairros estão se crescendo, aumentando na cidade? E o que é que a Sabesp investiu até agora? Inclusive, não sei se os senhores se lembram, na audiência que nós tivemos aqui, um dos diretores da Sabesp teve a petulância de dizer, a hora que encanar água lá no Ayub 2, vai faltar água nos outros bairros. Olha aí, então eles já estavam prevendo tudo isso. E foi só fazer a ligação, e ainda não tem residência lá. E a hora que tiver residência naquele bairro lá então? Aí como que vai ficar? Então nós temos que tomar uma atitude, pegar esse contrato, mastigar ele, ir atrás deles, e eles vão ter que dar uma solução para o problema. Porque não é possível que dia de semana, tem dia de semana que os pessoal ligam em casa, estamos sem água aqui, já acabou a água, não tem como tomar banho. Então, senhor presidente, está difícil. Sinceramente está difícil. Eu sei que talvez não seja culpa do pessoal daqui, eles recebem ordem lá de cima, mas digo com toda certeza, senhor presidente, isso é culpa do governo do Estado, da má gestão. Agora não venha dizer para mim que vender água não dá lucro. Qual o gasto que eles têm, tanto assim, para tirar água? Né? Então fica aqui o meu apelo, nós precisamos tomar uma atitude quanto a esse contrato, né? Se eles não cumprirem o que está no contrato, como já fui informado, aí sim, aí a prefeitura pode tomar uma postura e esta Câmara também. Podemos cancelar? Sim, mas e aí? A prefeitura tem as condições de assumir o tratamento da água da cidade? Tudo isso precisa ser pensado, ser analisado. Mas a princípio está lá no contrato, então o que está no contrato eles têm que procurar ver se conseguem cumprir. Obrigado, senhor presidente. Palavra por favor, vereador Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Presidente, eu não gostaria de subir na tribuna para tratar de um assunto que, de certa forma, até é particular, profissional. Mas vejo obrigado pela resposta apresentada hoje ao requerimento, acho que foi realizado pelo vereador João Batista, se não me engano, sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. E a resposta foi lida hoje pelo ofício da senhora prefeita. Para não deixar dúvidas com relação ao que é a verdade, e não sei de onde eles tiraram tal resposta, não sei a quem a senhora prefeita consultou para apresentar a resposta da forma como apresentou, ou se apenas foi um erro na forma de escrever a resposta. Lendo a resposta rapidamente aqui, o trecho que interessa, esclarece que as informações requeridas solicitadas diretamente à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, uma vez que este é o órgão competente, que vem realizando o Cadastro Ambiental Rural CAR de todos os imóveis do município de Pilar do Sul, através da equipe técnica da CAT. Bom, eu sou obrigado a dizer que a equipe técnica da CAT sou eu. Eu e mais eu, aqui em Pilar, não tem mais ninguém. Então a equipe técnica aqui de Pilar sou eu. Eu não sou da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Eu sou funcionário da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, da coordenadoria chamada CAT. Essa coordenadoria ela é responsável por extensão e assistência técnica ao produtor rural, principalmente a agricultura familiar, e a qual nós damos uma atenção específica àqueles então que se enquadram na categoria de agricultor familiar, cuja uma das características é no máximo 64 hectares de área na propriedade. A responsabilidade do CAR é do produtor, não é de nenhuma secretaria, ela é do proprietário rural em fazer uma autodeclaração. A Secretaria do Meio Ambiente fez um convênio logo no início dessa
cadastro com os municípios para treinar funcionários públicos e doar equipamentos de informática para que os municípios apoiassem os produtores rurais na realização do CAR, na forma de um apoio, então, ao produtor rural. O município de Pilar do Sul não fez esse convênio. Não fez porque não lhe interessou, porque não teve competência ou vontade política de realizar o convênio. Portanto, não colocou nenhum funcionário à disposição para realizar o CAR. Desde então, permaneço realizando, pois é uma das minhas funções como funcionário da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, atendendo aquele produtor que se enquadra na característica de agricultor familiar e que queira realizar o CAR, conta com o meu apoio. Hoje realizei 3, sendo um de Itapiraí, porque eu atendo qualquer um que venha na condição de agricultor familiar. E assim tem sido durante esse período que existe a obrigatoriedade de realizar o CAR. Foi prorrogado? Sim. Aqui diz que foi prorrogado, inclusive, nessa resposta, até 31 de dezembro de 2017. E foi prorrogado justamente para aquelas propriedades até 4 módulos fiscais que dariam os 64 hectares. Então, continuarei fazendo o meu trabalho de apoio ao agricultor familiar, dentro das minhas funções como funcionário da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Mas aqui eu descaracterizo totalmente a resposta apresentada pela senhora prefeita como uma resposta de quem não sabe do que está falando ou tem uma intenção de falar alguma coisa com o propósito de imputar a culpa a alguém. Essa é a verdade. Obrigado. A palavra continua franqueada. Por favor, vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, senhores parlamentares e visitantes nesta noite. Eu subo até esta tribuna, senhor presidente, para fazer menção aqui do nome do secretário Robert Jordão. Robert Jordão, ele tem sido um companheiro. Eu queria aqui externar meus agradecimentos a ele, porque esses dias eu estive ali na Santa Cecília, almoçando ali com a família, ali há muito tempo, me cuidando para almoçar ali. Eu estava almoçando ali, era um sábado, e eles falaram, há muito tempo a gente tem pedido para que essa rua ela seja uma mão só, porque essa rua é estreita e ela já várias vezes quase ocasionou aqui acidente. Aí, nesse momento, eu peguei e liguei num sábado para o secretário aí de Segurança Pública, que é o Robert Jordão, conhecido por Beto Jordão, todos conhecem ele por Beto Jordão, e ele falou, não, Aguinaldo, pode assumir um compromisso aí que a gente vai tomar as atitudes que for cabível para nós aí ponharmos em segurança a vida aí dos pedestres, os moradores que moram aí nessa localidade aí do Araújo. E eu assumi um compromisso ali com o pessoal, e o prazo de 15 dias, não fiz nem indicação, fui lá, sentei com ele, e ele foi parceiro, ele já mandou lá mudar, ali a mão naquela rua, e o povo ali ficou contente, atendendo assim a ansiedade do povo, Então eu quero agradecer aqui ao secretário Beto Jordão por ter realizado ali o pedido, não o pedido do vereador, o pedido do povo, porque a gente trabalha para o povo, Não sabemos até quando estaremos aqui, porque o nosso mandato vai até dia 31 de dezembro, se vier outro aqui que faça um bom trabalho, e se tivermos que continuar aqui, vamos procurar também, junto com os demais companheiros, dar o melhor da gente. Então eu queria fazer esse agradecimento, e também queria aqui fazer um pedido à prefeita, a Janete Pedina Carvalho, para que ela venha atender uma indicação da gente, que a gente fez também, ver que a dificuldade que os vereadores, até o da própria base da prefeita aí, eles têm de serem atendidos há uma reclamação muito forte sobre o estádio municipal. E segundo as pessoas, diz que o estádio municipal se encontra em total abandono, quebrado ali todos os vidros do vestiário, ali os portões estão todos ali corrompidos pela ferrugem, e as pessoas têm livre acesso de
sair a hora que querem daquele estado, e segundo ali as pessoas que moram ali, aquilo ali está causando até mesmo um certo risco de vida e perigo para as pessoas que transitam ali à noite, às vezes voltando da faculdade, às vezes as mães que precisam de madrugada ir para os postos ali de saúde, então eles estão até mesmo um pouco amedrontados por passar. Então eu queria, já fiz uma indicação, já faz acho que uns 4, 5 meses que eu fiz essa indicação, porque o estádio é o cartão postal da nossa cidade também, para que fizesse uma reforma, pintura ali nos portões, no muro, e colocasse ali, arrumasse as grades, mas ainda não foi feito. Então, eu queria aqui, encarecidamente, mais uma vez, pedir para que o secretário, o Marcos, ele também viesse olhar para essa indicação e sim atender ali para que nós possamos ali cuidar do bem-estar da população que caminha ali sempre por volta do estádio. E eu também queria aqui dizer que esses dias um certo secretário falou que tem muitas coisas que nem deveriam chegar aqui a essa casa. Por exemplo, tem certas ligações que não deveriam chegar a essa casa. E eu comecei a analisar e ver que tem pessoas que são competentes no governo da prefeita, são sim, e tem pessoas que muitas das vezes eles já ganham bem para realizar um certo trabalho, mas nós vemos um certo descaso com a população, um certo descaso com o município. Então, esses dias um secretário cobrando disse que tem coisas que os seus próprios responsáveis das suas secretarias teriam que tomar certas atitudes, mas não tomam. Nem a gente cobrando, eles não tomam, então a gente vê certas atitudes, certos atos com descaso à nossa população, e quem perde é o povo, é a nossa querida Pilar do Sul. O meu muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada em tribuna livre. Senhores, ninguém mais se manifestando, então suspendo a sessão por 15 minutos para organizarmos a pauta da ordem do dia.
Tava mesmo, não. Você também não? Não, eu achei que você ia passar direto, mas... Tava em casa já. Passou no pedágio, mas vai isso. Ai, dona Heloísa, uma fera. Bom. Reabertos os trabalhos, nesse momento vamos deliberar as matérias que compõem a ordem do dia. Projeto de Lei 27/2016, que dispõe sobre a denominação de logradouro público Estrada José Benedito Gomes. Passo a mão da senhora primeira secretária para que faça a leitura do parecer das comissões. Senhor presidente. Por favor, vereador. Senhor presidente, devido a aviso da família hoje, por causa de um dos membros estar muito doente, eu estou solicitando fiz esse projeto de adiamento para uma sessão. O projeto é de autoria do vereador João Batista de Moraes e o mesmo solicita adiamento de uma sessão do projeto. A solicitação de adiamento está em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo diz sim, caso contrário diz não ao adiamento. Vereador Luiz Proença. Sim. Vereador Luiz Brizola. Sim. Vereadora Carla Pagianotto. Sim. Vereador Antônio José de Massa. Sim. Vereador Jorge Takashi. Sim. Vereador Aguinaldo Silvestre. Sim. Vereador Miguel Pereira. Sim. Vereador João Batista. Sim. Vereadora Cristina Brizola. Sim. Então declaro adiado o projeto de lei 027/2016 por uma sessão. Projeto de lei 29/2016, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e das outras providências. Solicito a dispensa da leitura do projeto para fazermos a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões 54/2016, passo a mão da senhora primeira secretária para que faça a leitura. Parecer das comissões número 54/2016. Reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal de Pilar do Sul no dia 16 de maio de 2016, em conformidade com o artigo 224 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pilar do Sul, os vereadores componentes das comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, com a finalidade de analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 29/2016, que tem por emento o seguinte: autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de outras providências. A presidência dos trabalhos coube ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, o vereador Luiz Antônio Brizola, que reservou para si as atribuições do relator conforme as normas regimentais. Iniciados os trabalhos, passaram os nobres vereadores a analisar o projeto de lei número 29/2016. Observamos que o projeto de lei número 29/2016 apresenta os requisitos de admissibilidade, pois foi proposto por autoridade competente, conforme artigo 65, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Apresenta os requisitos de legalidade nos termos do artigo 160 da Lei Orgânica do Município e de constitucionalidade, a teor do artigo 167. Com autorização de abertura de crédito adicional especial, que é o objeto do projeto de lei, o Poder Executivo busca regularização contábil no valor de R$ 80.000, através da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, que obedecerá à dotação orçamentária descrita no seu artigo 1º. Excesso de arrecadação decorrente do convênio, conforme artigo 43, inciso 2º da Lei 4.320/64, no valor de R$ 80.000, provenientes de transferência de recursos da Secretaria de Estado da Saúde.
O interesse público é evidente, uma vez que a inclusão do crédito especial suplementar no orçamento permitirá a utilização de recursos para a continuidade das ações planejadas no orçamento. A autorização legislativa é amparada na Lei nº 4.320/64, que prevê a necessidade de abertura do crédito adicional especial por meio de lei. Observamos ainda que o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias vigente serão adaptados de acordo com as mudanças propostas nos termos do artigo 2º do projeto de lei. Pelo exposto, entendemos que não existem obstáculos para a tramitação do projeto de lei número 29/2016, que deve ser enviado ao plenário para análise e votação quanto ao seu mérito. Sala das Sessões, 16 de maio de 2016. Comissão de Justiça e Redação, Luiz Antônio Brizola, presidente, Luiz Antônio de Proença, vice-presidente, Marcos Augusto de Góes Vieira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Carla Tatiane Nispádola Paginato, presidente, Miguel Pereira Domingues, vice-presidente, Marcos Augusto de Góes Vieira, membro. Projeto de Lei 29/2016 está em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo diz sim, caso contrário diz não. Vereadora Cristina Brizola? Sim. Vereador João Batista? Sim. Vereador Miguel Pereira? Sim. Vereador Agnaldo Silvestre? Sim. Vereador Jorge Takashi? Sim. Vereador Antônio José de Matos? Sim. Vereadora Carla Paginato? Sim. Vereador Luiz Brizola? Sim. Vereador Luiz Proença? Sim. Declaro aprovado o projeto de lei 28/2016 por todos os vereadores presentes. Projeto de lei... Perdão, senhores. Eu pedi perdão que eu acabei fazendo uma inversão nos projetos aqui. O que nós deliberamos é o 29. E agora devemos deliberar o 28. Ou estava numa ordem errada ou eu que coloquei na ordem errada aqui. Perdão, senhores. Então o que foi aprovado foi o 29/2016, que é a emenda que foi lida e o parecer realmente que foi lido. Fiquem tranquilo. Só eu que fiz uma confusão aqui. Então vamos para o projeto de lei 28/2016, que também autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito. Parecer das comissões 53/2016. Reunidas na sala das sessões da Câmara Municipal do Plano do Sul, dia 16 de maio de 2016, em conformidade com o artigo 224 do Regimento Interno da Câmara Municipal do Plano do Sul, os vereadores componentes das comissões permanentes de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, com a finalidade de analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 28/2016, que tem por ementa o seguinte: autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. A presidência dos trabalhos coube ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, vereador Luiz Antônio Brizola, que reservou para si atribuições de relator, conforme normas regimentais. Iniciados os trabalhos, passaram os novos vereadores a analisar o projeto de lei 28/2016. Observamos que o projeto de lei 28/2016 apresenta requisitos de admissibilidade, pois proposto por autoridade competente, conforme artigo 65, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Apresenta requisitos de legalidade nos termos do artigo 160 da Lei Orgânica do Município e de constitucionalidade a teor do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, posto que versa sobre crédito adicional especial. Com autorização de abertura de crédito adicional especial, que é objeto do presente projeto de lei, o Poder Executivo Municipal busca a regularização contábil no valor de R$ 342.639,18, através da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, que obedecerá à dotação orçamentária descrita no artigo 1º. Por oportuno, observamos que a origem dos recursos necessários para a cobertura do crédito adicional especial foi detalhada no parágrafo único, artigo 1º da propositura, qual seja: excesso de arrecadação a verificar, conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, Lei 4.320/64, no valor de R$ 34.263,92 do Fundo de Participação dos Municípios. Excesso de arrecadação decorrente de convênio, conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 4.320/64, no valor de R$ 308.375,26, provenientes da transferência de recursos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, processo SA 17609/2015, convênio Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável. O interesse público é evidente, uma vez que a inclusão do crédito especial suplementar no orçamento permitirá a utilização dos recursos para a continuidade das ações planejadas no orçamento.
A autorização legislativa é amparada na Lei 4.320/64, que prevê a necessidade de abertura de crédito nacional especial por meio de lei. Observamos ainda que o Plano Plurianual, Lei 2.865/2013, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente serão adaptados de acordo com as mudanças propostas nos termos do artigo 2º do projeto de lei. Pelo exposto, entendemos que inexistem obstáculos para a tramitação do projeto de lei 28/2016, que deve ser enviado ao egrégio plenário para análise e votação quanto a seu mérito. Sala de sessões, 16 de maio de 2016, Comissão de Justiça e Redação, Luiz Antônio Brizola, presidente, Luiz Antônio de Proença, vice-presidente, Marcos Augusto de Góes Vieira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Carla Tatiana Nishi Padua Pajanoto, presidente, Miguel Pereira Domingos, vice-presidente, e Marcos Augusto de Góes Vieira, membro. Projeto 028/2016 está em discussão. Submeto em votação. Quem estiver de acordo diz sim, caso contrário diz não. Vereador Luiz Proença. Sim. Vereador Luiz Brizola. Sim. Vereadora Carla Pajanoto. Sim. Vereador Antônio José de Matos. Sim. Vereador Jorge Takashi. Sim. Vereador Agnaldo Silvestre. Sim. Vereador Miguel Pereira. Sim. Vereador João Batista. Sim. Vereadora Cristina Brizola. Sim. Declaro aprovado o projeto de lei 028/2016 por todos os vereadores presentes em turno único. Senhores, não havendo mais matéria para a ordem do dia, franqueio a palavra ao vereador que quiser fazer uso em explicação pessoal. Ninguém se manifestando, então gostaria de agradecer a presença de todos. Diógenes, que se fez presente aí. E que Deus abençoe a todos e que dê um bom regresso.